que são exossomos? Vamos começar pela base de tudo, né? Preciso saber. Não dá para você vender exossomos no consultório, querer entregar resultados se você não sabe nem o que é, tá? Então, assim, os exossomos, eles são vesículas extracelulares, ou seja, que estão fora das células, que são produzidas por células-tronco, certo? Na verdade, qualquer célula do nosso organismo produz exossomos. Então, nós temos exossomos em tudo que é célula do nosso organismo. E tudo que é tipo de organismo, plantas, bactérias, animais, produzem exossomos também, certo? Ok. O que eles fazem, Nath? Eles transportam informações de uma célula para outra. Ele é o fofoqueiro, tá? O exossomo leva uma informação de um lugar para o outro. Vocês nunca mais vão esquecer. O exossomo é fofoqueiro. Ele busca, ele passa lá dentro de uma célula, pega as informações, escuta toda a fofoca e leva lá para outro lugar a fofoca completinha, certo? É isso que ele faz, ele leva a informação de um local ao outro, certo? E eles são vesículas com várias microvesículas. E aí, de que maneira eu consigo utilizar um exossomo de uma forma inteligente, Nath? Como ele é o fofoqueiro, ele é o mensageiro que vai levar a informação, eu vou inteligentemente escolher o que eu quero de informação que ele leve. Então, eu vou pegar um exossomo de uma célula específica que vai levar uma informação específica para outra. Tipo, o que, Nath, eu posso querer comunicar? Por exemplo, a função de uma célula jovem para uma célula senil. Para uma célula que já não está mais se reproduzindo, que já não está mais atuando como uma célula jovem. Imagina só que você faz uma aplicação de bioestimulador de colágeno no seu paciente que só tem células velhas, células senescentes, que não se reproduzem mais. Tem células quiescentes, mas que estão lá devagar, em repouso, de férias, né? Aposentadas, e não estão produzindo. Que resultado você vai ter desse bioestimulador? Pouco ou nenhum. Por isso que muitas vezes você fala para o seu paciente, você decorou lá um protocolo, todo paciente por não sei quantos anos tem que fazer bioestimulador. Daí você vende bioestimulador para o paciente, porque ele já tem acima de 30 anos e o colágeno está indo embora. E aí você vende o bioestimulador. E aí o bioestimulador não dá resultado. Por quê? Depende de vários fatores, obviamente. Mas se a célula do meu paciente não atua normalmente, o fibroblasto, nesse caso, ele não vai produzir colágeno. E aí você não vai ter resultado. Seu resultado vai ser nenhum. Vai ser zero. Entende? E aí o paciente fica frustrado, gente, porque o bioestimulador não é barato. Aí o bioestimulador é caro, não teve resultado, fica mais caro ainda, né? Porque quando tem resultado, não é caro. Agora, se tem nada de resultado, eu preciso devolver. Então, eu posso justamente levar para aquelas células informações já como uma célula jovem funciona, para que aquela célula volte a funcionar como uma célula jovem. Adorei, Rejane, fofoqueiro da beleza. Isso aí. Do rejuvenescimento, da regeneração. Ótimo, muito bom, né? Em resumo, gente, o que é a biorregeneração? Eu vou regenerar aquela célula. Eu vou fortalecer o poder real dela. O fibroblasto vai produzir colágeno, vai produzir elastina, vai fazer a produção do que eu preciso. Para minha pele ficar firme, para minha pele ficar viçosa, legal. Só que, se ele estiver quiescente, senescente, eu não tiver fibroblasto lábil, que é um fibroblasto que trabalha normalmente as células lábeis, eu não vou ter resultado. Então eu consigo fazer isso, olha que incrível, eu consigo pegar células quiescentes que estão aposentadas de férias e fazê-las voltarem a trabalhar como células lábeis, como células que produzem como jovens. Gente, não tem como não se apaixonar por isso. Vocês não concordam comigo? Que não tem como não se apaixonar por isso? O que vocês me dizem? Não tem como, né? Imagina algo que você vai fazer no seu paciente, uma regeneração, um protocolo de regeneração que vai permitir que o seu paciente tenha células produzindo como se fossem jovens. Gente, é surreal. Do meu ponto de vista, é surreal.
eu ter algo nesse nível, tá? Ela vai voltar a funcionar como ela funcionava antes, gente. Historicamente, Nath, da onde que veio tudo isso? Como assim? Que só descobriram agora, Nath? Será que funciona mesmo, gente? Faz mais de 50 anos, tá? Essa história é antiga. Faz mais de 50 anos que os pesquisadores começaram a observar a questão dos exossomos, né? Os exossomos, olha, coitadinhos, gente, eles eram chamados de poeira de plaquetas. Tipo, era um resto, era um lixo, que tinha lá uma sobra, tá? Eram assim. Só que daí eles começaram a observar que esse resto, que essa sobra, que essa poeira de plaquetas, eles eram ricos em lipídios. E que provavelmente tudo isso estava envolvido em ativar as plaquetas. Só que somente na década de 80 é que essas vesículas extracelulares, bem pequenininhas, de 30 a 150 nanômetros, foram definidas pela primeira vez e ficaram conhecidas como exossomos. Antes disso, eles eram qualquer coisa lá. Na verdade, hoje a gente já sabe que existem vários tipos, né? Existem exossomos, existem ectossomos e existem vesículas extracelulares que são um lixo celular. Só que nessa época aí era tudo considerado um lixo, né? Era uma sobra. Só que depois foi-se entender que tem vários tamanhos de partículas e os exossomos, que são os menores, as menores partículas, são aqueles que realmente têm como trazer o poder real da célula novamente, certo? Por isso que vocês têm que prestar muita atenção ao adquirir um produto e entender se ele realmente é essa partícula, realmente um exossomo, ou se ele é um lixo celular, que existe sim, tá? Mas eu vou contar tudo para vocês. Então, olha lá, gente, tá? O exossomo, ele vai entrar, na verdade, pela endocitose, ele vai passear dentro da minha célula, buscando as informações e ele vai ser secretado, ele vai sair, né? E aí ele vai levar essa informação para a célula receptora, que pode ser qualquer uma. Olha tudo que tem dentro, gente. Tem fatores de crescimento, tem lipídios, tem sinalizadores, tem glicoproteínas, tem tudo de bom dentro de um exossomo. Pode ter tudo de bom dentro de um exossomo.